é muito comum encontrar alunos que tenham dificuldades na escrita do TCC, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como começar a escrever de fato, tá? Então, a parte mais concisa do trabalho, né? Que é aquela parte do referencial teórico, por exemplo, a parte da introdução, metodologia. Como é que a gente vai começar a escrever isso, certo? Então, vou trazer aqui para vocês algumas dicas, tá? Então, quem quiser anotar aí, pega papel e caneta. Então, primeira coisa que vocês precisam entender é que a inspiração, ela não cai do céu, né? Então, a gente não pode abrir a nossa tela do computador e querer começar a escrever o nosso trabalho sem a gente se preparar para isso, tá? Então, se a gente não conseguir fazer os passos iniciais, a gente vai travar sempre no mesmo lugar, que é a parte escrita, tá? Então, a primeira dica que eu queria deixar aqui sobre como começar a escrever é que o TCC não se começa pelo começo, tá? Ao contrário do que muitos pensam e o que a maioria dos estudantes tentam fazer é começar o TCC do começo. E esse é um grande erro, porque não adianta você querer começar o seu trabalho já escrevendo a sua introdução ou escrevendo alguma coisa no seu referencial teórico, tá? Então não adianta você querer começar por esse ponto aqui, tá? Não vai dar certo. Qual é o primeiro passo para você começar? A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir começar a escrever é estruturar o seu projeto. Isso eu venho falando muito aqui, né? Já bati muito nessa tecla aqui no canal, lá no YouTube também, falando sobre estruturar o projeto. E aí você precisa gastar um pouquinho de tempo nisso para poder ganhar tempo lá na frente. Isso vai fazer bastante diferença, vai evitar você quebrar a cabeça, tá? Então, qual é a estrutura básica, né, do seu projeto? Primeiro, escolher o tema, como a gente já falou. Depois, definir o problema. Definir o problema de pesquisa é muito importante para você iniciar o trabalho. Então, definir o problema, formular os objetivos, geral e específico, fazer a justificativa. Então, perceba que quando você faz essa estruturação, que eu chamo do esqueleto, né, do seu TCC, do seu projeto, perceba que quando você tem o problema, os objetivos e a justificativa bem definidas, só aqui você já tem quase a sua introdução toda pronta. E você nem sabe disso às vezes. Porque o que é a introdução? A introdução é a contextualização do tema. Então, você começa a introdução situando o leitor sobre aquele tema, sobre aquele determinado assunto que você escolheu, né, dentro daquela realidade que você está trabalhando. Depois que você contextualiza isso em 1 ou 2 parágrafos, você apresenta a problemática do seu TCC, que é o problema de pesquisa que você já definiu, se você fez a estruturação do seu projeto. Embaixo da problemática você já traz a justificativa, que é o porquê é importante esse estudo, né? Porque o seu trabalho é importante. E no final você coloca o objetivo do seu trabalho. Então aí a sua introdução já está pronta. Então perceba a importância da estruturação inicial do seu trabalho, tá? Então, primeiro, escolher o tema, depois definir o problema, formular os objetivos, fazer a justificativa, aí depois vem a metodologia, né? Você definir qual o processo de realização do seu trabalho, né? Tem um vídeo lá no YouTube que eu coloquei ontem, se eu não me engano, e aqui também no Instagram, sobre a metodologia, tá? Então, a metodologia, você não precisa começar escrevendo a metodologia com vários textos, texto enorme, com parágrafos enormes. Não, o começo da escrita, ela deve ser simples, tá? Então, inicialmente, você vai colocando no papel, no seu trabalho, o que é o simples, o mais fácil. Então, no caso da metodologia, como eu vou escrever a minha metodologia? Começa
a definindo qual o tipo da tua pesquisa, se é uma pesquisa básica ou se é uma pesquisa aplicada. Lá no vídeo eu explico a diferença. Então, coloca assim, essa pesquisa é uma pesquisa de caráter, é uma pesquisa básica, tá? E aí, qual o método que você vai utilizar, né? Qual o objetivo da sua pesquisa? É uma pesquisa explicativa, é uma pesquisa descritiva? Tudo isso você vai colocando em tópicos, em forma de tópicos, de frase, e posteriormente que você começa a redigir o seu texto. Então, muita gente... Isso é para todas as sessões, tá? Estou dando aqui um exemplo da metodologia e da introdução, mas isso é para todas as sessões do seu trabalho. Muita gente não consegue começar a escrever porque acha que começar a escrever o TCC é escrever o texto inteiro de uma vez. Vou escrever 5 páginas hoje. Se você está iniciando, se você não tem afinidade com escrita científica, se esse é o seu primeiro trabalho, ou se você tem dificuldades com isso, não espere que de uma vez você vai fazer tudo perfeito e tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vá fazendo aos poucos. Então, primeira coisa, TCC não se começa pelo começo, tá? Então, não adianta querer começar pela introdução, por exemplo, ou pelo resumo. Não é dessa forma, tá? Primeiro, você vai fazer a estruturação do seu trabalho, do seu projeto, que é o esqueleto. Posteriormente, você vai começar a fazer as leituras iniciais, tá? Então, estruturou o seu trabalho, já tem ali aquela estrutura básica, agora você vai começar a ler algumas coisas, alguns trabalhos publicados já relacionados a esse tema que você escolheu, tá? Então, nessa fase de leitura inicial, você vai fazer uma leitura ampla. Você não vai fazer uma leitura detalhada de cada... Imagina você pegar... seu tema é economia circular. E aí você coloca lá numa plataforma de busca, ou periódicos da CAPES, ou Google Acadêmico, ou Biblioteca de Teses e Dissertações, BDTD, enfim, ou na base da Cielo. Você vai começar uma pesquisa inicial. Então, você coloca lá economia circular, vamos supor, esse tema aqui. Aí vai aparecer muita... No caso, não é o tema, essa aqui é uma palavra-chave, né? Porque o meu tema é amplo, tá? E eu vou pegar várias palavrinhas-chave do meu tema e para poder fazer a minha pesquisa, tá? Então não adianta eu chegar lá no Google Acadêmico e colocar o meu tema inteiro, porque vai aparecer pouco material. Agora, se eu partir o meu tema em vários pedacinhos, eu pegar várias palavrinhas do meu tema, que chamamos de palavras-chave, eu vou ter muito material disponível, tá? Então, eu coloco lá economia circular, vai aparecer uma infinidade de publicações relacionadas à economia circular, certo? Aí eu vejo aqui pelo ano de publicação, eu pego as publicações mais recentes, por exemplo, dos últimos 5 anos. Então eu pego lá, abro um artigo, ou então eu abro uma dissertação, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler aquela dissertação inteira porque está relacionado com esse tema? Não, uma dissertação que tem no mínimo 110, 120 páginas, tá? Então, imagina você ter que ler aquilo em tudo, você já desanima, já fecha, desliga o computador, já vai fazer outra coisa, né? Então, aí já trava novamente. Então, você vai abrir esse trabalho que você achou lá, pode ser um artigo também e tal, e aí você vai procurar o que lhe chama mais atenção, o que lhe interessa. Então, por exemplo, eu faço assim, eu abro, se for uma dissertação, por exemplo, ou uma tese de mestrado, enfim, um trabalho com vários capítulos, eu vou lá no sumário, certo? E verifico lá no referencial teórico desse trabalho quais são os capítulos que me chamam mais atenção. E aí eu separo e leio apenas algumas partes daquele capítulo. E aí, onde é que está a sacada? Eu abro um arquivo em branco, que eu chamo de resumos ou esboço, tá? E eu pego os trechos desse capítulo, desse trabalho que eu tô lendo, o que mais me chamou a atenção. Nossa, esse parágrafo aqui tá falando tudo que eu gostaria, né? Então é muito importante esse conceito que esse autor tá trazendo aqui. Então eu copio esse parágrafo inteiro, colo nesse meu arquivo em branco, tá?
Então eu colo nesse meu arquivo em branco e aí eu referencio lá para eu não esquecer. Isso aqui eu tô fazendo para eu poder começar a minha escrita. Então eu tô me munindo de algum material, de alguma informação para eu poder começar a escrever, tá? Então eu coloco ali embaixo só para identificação para mim mesmo. Então eu coloco o título de onde eu tirei, né, o trabalho. Então o título do trabalho, eu coloco o autor, a data de publicação e a página. De onde é que eu tirei aquele parágrafo? Ah, foi da página 21, então eu boto aqui, página 21. E se for possível, eu também coloco aonde eu achei o trabalho. Então, eu achei na base da Cielo, eu achei no Google Acadêmico, aí eu coloco também, tá? Então, esse eu já tenho um parágrafo. Aí agora eu vou ler outro trabalho. Se lhe interessou mais de um parágrafo, vai colocando lá, sempre referenciando, para não esquecer, porque depois que misturar tudo, para você saber de onde foi que você tirou esse parágrafo, você não vai achar mais. Vou lendo outros artigos. Então, pega um artigo, né? O artigo normalmente ele não tem sumário, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou no resumo do artigo. Então, eu olho lá, leio o resumo, chamou a atenção, então vou dar uma olhadinha no artigo, uma leitura rápida, ampla, verificar o que é que me chama mais atenção, copio e colo lá. Então, ao final, se eu fizer isso com 4 a 5 trabalhos, então veja que isso é alguma coisa rápida, né? Uma leitura que não está me demandando muito tempo. Então, em 40 minutos eu consigo ler pelo menos 3 ou 4 trabalhos e retirar alguns parágrafos dele e juntar lá nesse meu esboço, né, de escrita. Tá, então eu consegui juntar. Agora, eu já tenho vários conceitos formulados por diferentes autores, tá? E isso vai me trazer ideias de como começar a escrever, tá? Então, por exemplo, eu só pegar aqui um trecho de um artigo que eu achei sobre economia circular. Então, ele está falando sobre o mercado da economia circular. Foi um artigo publicado pela biblioteca da FGV. Então, eu coloquei aqui, coloquei o nome, o autor e tal. E aí eu peguei um parágrafo. Aí o parágrafo colado e copiado e colado na íntegra, está escrito assim: a mudança para a economia circular traz benefícios ambientais, aumento de postos de trabalho, poupança de recursos e oportunidades a empresas de todos os portes, certo? Esse foi o parágrafo que eu copiei e colei na íntegra. Agora eu vou parar para refletir o que é que eu entendi sobre isso. Então, eu entendi com as minhas palavras que a implantação da economia circular apresenta diversas vantagens que vão além da esfera ambiental. Ela envolve a ampliação de novas funções do mercado de trabalho, economia de recursos e aumento de oportunidades para as empresas como um todo. Veja, eu falei a mesma coisa do parágrafo anterior, só que com palavras diferentes, com base naquilo que eu entendi. Então, isso já é o início da minha escrita científica, tá? Então, é você pegar um parágrafo e você ficar refletindo sobre ele e escrever ele de uma outra forma. E aí que tá a sacada. Você tem que referenciar. Então, essa ideia, esse parágrafo, esse conceito que eu acabei de citar, ele não foi eu que criei, tá? Eu só interpretei ele com outras palavras. Então, eu vou citar o autor. Então, segundo Fontes, que é o sobrenome do autor que publicou esse trabalho, segundo Fontes, 2020, a implantação da economia circular, tal. Continua aí o conceito que eu entendi. Então, esse é o primeiro passo para a gente realizar a escrita do trabalho. Então, veja como fica mais simples. Então, se você pegar isso todos os dias, um pouco todos os dias, e reformular um pouquinho de cada parágrafo, você vai ver que a escrita começa a fluir. E outra, você pode achar definições sobre o mesmo conceito, só que diferentes, de autores diferentes. Então, eu poderia dizer, Fontes 2020 falou que a implantação da economia circular é isso, isso e isso. Em contrapartida, veja que eu já estou montando aí a minha estrutura. O autor fulano de tal falou isso, isso e isso. Pronto, agora eu já tenho 2 parágrafos. Porque você comparou os autores, então eles podem estar concordando e tudo bem. Então, o autor fulano de tal concorda com a definição de Fontes quando descreve
isso, isso e isso. Então, eu já tenho outro parágrafo. Ou então, em contrapartida, certo? Então, quer dizer que ele discorda dessa definição de fontes. Então, quando eu tenho, né, alguns parágrafos, né, alguns trechos de diversos autores sobre o mesmo tema, eu consigo começar a minha escrita. E o importante, você não precisa fazer parágrafos muito longos. Na verdade, essa é uma coisa que você, se você puder evitar, é o ideal, tá? Então, a outra dica que eu dou é evite parágrafos muito longos, porque você acaba se perdendo no raciocínio. Voltou, foi só uma bateria aqui. Então, quanto mais conciso for, mais claro e objetivo for o seu parágrafo, melhor a sua escrita vai fluir mais, tá? Então, essa é a minha dica sempre que for começar a escrever. Outra dica, você pode, por exemplo, no caso da metodologia, você pode basear a metodologia, a forma como fazer o trabalho, certo? Então, como você vai conduzir essa pesquisa, tá? Então, eu falei lá no vídeo, no meu canal do YouTube, quem não assistiu, assiste, é importante, que a metodologia nada mais é do que uma receita do bolo. Então, é como você vai fazer o seu trabalho. O seu trabalho é o bolo, fazendo a analogia, e a metodologia é a receita do bolo, tá? Então, você vai pegar os ovos, vai colocar... Eu não sei fazer bolo, tá? Mas você vai pegar os ovos, vai colocar o trigo, enfim, o açúcar, vai mexer por tanto tempo, vai colocar no fogo por tantos minutos. E isso é a metodologia de fazer um bolo. E o seu trabalho, como é que você vai fazer? Então, outra dica que eu dou também, que pode ser, é você basear a sua metodologia, a metodologia do seu trabalho, em algum outro trabalho que já foi publicado. E isso não é errado, isso é muito comum. Então, por exemplo, você vai citar: a metodologia deste trabalho está baseada na metodologia utilizada pelo autor fulano de tal, e vai colocar o nome do autor, que realizou um estudo sobre determinada coisa que é parecida com a sua. Tá? Então, você vai fazer uma metodologia baseada em outros. Isso não quer dizer que você vai copiar, que você vai fazer igual. Então, vamos supor que o autor fez um trabalho, com análise laboratorial envolvendo tratamento... deixa eu pensar aqui. Então, vamos supor que o autor fez uma análise laboratorial desenvolvendo, esse trabalho foi até uma amiga minha que fez, desenvolvendo tijolos com o uso da fibra do coco, certo? Então, ela fez uma pesquisa mais aplicada, era uma dissertação de mestrado, tá? Então, ela desenvolveu um tijolo ecológico utilizando fibra de coco verde, né? Coco seco. Só que ela se baseou na metodologia de um autor que fez tijolo ecológico, só que utilizando outra matéria-prima. Não foi o coco, foi outra matéria-prima. Então, ela queria verificar se aquela metodologia utilizada por aquele autor dava certo também para ela fazer com outra matéria-prima, e não tem nada de errado nisso. Ela referenciou no trabalho dela que a metodologia dela estava baseada nesse trabalho, tá? Desse outro autor. Então, essa também é uma outra dica para começar a escrever a sua metodologia. Não existe uma fórmula mágica, né, que vai te ensinar a escrever o seu TCC. A verdade é essa, né? Então, tem gente que vende aí fórmula mágica para escrita, mas qual é a base da escrita? É a leitura. Então, você se familiarizar com o tema, tá? Então, o primeiro de tudo, você fazer essas leituras amplas. Depois, você vai se aprofundando. Quando você já tiver um pouco mais familiarizado com aquele determinado capítulo do seu trabalho, você vai se aprofundando mais no seu tema, né? Fazendo leituras mais aprofundadas, né? De textos maiores, né? De outros autores, e aí isso vai fluindo naturalmente conforme você vai desenvolvendo essa sua capacidade de escrever, certo? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Nesse vídeo rápido.
Vou abrir aqui para perguntas, quem quiser fazer perguntas, vou voltar aqui para ver quem já perguntou. Se alguém tem alguma dúvida em relação à escrita, como escrever sem plagiar. É muito difícil não parafrasear o autor base. Então veja, esse exemplo que eu dei aqui não é plágio. Eu simplesmente peguei um conceito sobre economia circular e eu redefini ele com outras palavras, de acordo com o meu entendimento, só que eu referenciei o autor, certo? Então eu falei que esse conceito foi segundo fulano de tal, né? Segundo fontes 2020. Então foi fontes que trouxe esse conceito inicial e eu apenas, né, reformulei. A ideia não foi minha. Então, isso é escrever sem plagiar, tá? Outra coisa, nesse caso, foi uma citação indireta que eu fiz. A citação indireta é quando eu pego a ideia e reformulo, né? Eu transcrevo ela de outra forma, né? De acordo com o meu entendimento. Outra coisa é fazer a citação direta. Também não tem problema, só que é bom você evitar que faça muita citação direta, senão o seu trabalho vai ter só citação direta. Você tá pegando os trabalhos dos outros, tá colocando direto lá os conceitos sem nem refletir sobre aquilo, tá? Então, a citação direta é você colocar, copiar e colar na íntegra o texto e referenciar o autor. Tudo isso é escrever sem plagiar. A partir do momento que você pega uma ideia, um texto que não é seu e você não referencia, aí você está cometendo plágio, tá? Vamos ver mais aqui. Vou deixar gravada a live. Como delimitar o tema, tá? Delimitar o tema, a gente até fez uma live aqui, eu acho que eu vou soltar o vídeo depois lá nos stories falando sobre delimitação do tema. Você tem que você vai afunilando, né, aquele tema amplo. Você quer falar sobre direito do consumidor, certo? Só que o direito do consumidor é muito amplo. Você quer falar o que do direito do consumidor? Desde o início, o direito do consumidor no Brasil, no mundo. Então, tem a delimitação geográfica, certo? Então, direito do consumidor no Brasil. Tem a delimitação temporal, que a gente chama. Então, eu quero fazer uma análise do direito do consumidor no Brasil a partir da publicação da Lei do Consumidor. Então, isso é a delimitação do tema, certo? Você vai afunilando ele de acordo com essas características que você quer trabalhar, certo? Então, você quer estudar distúrbios, transtornos mentais ou distúrbios psicológicos. Distúrbios psicológicos relacionados a quê? Distúrbios psicológicos relacionados com mulheres pós-parto. Certo, ótimo. Aonde? No Brasil, no seu estado, na sua cidade. Então, distúrbios psicológicos relacionados a pós-parto no estado de São Paulo, certo? Então, a delimitação do tema é esse. Deixa eu ver. O que mais? Excelente dica, obrigada. Metodologia. Quantas páginas, quantas laudas deve ter na justificativa, quantas páginas? A justificativa, dependendo do seu modelo de trabalho, certo? Às vezes tem trabalho que a instituição coloca que a justificativa vem separada. Na maioria das vezes, a justificativa vem dentro da introdução, tá? Se a sua justificativa vier separada, uma página é suficiente para você justificar, tá? Como é que você faz a justificativa? Conversa com alguém. Explica para a pessoa, então explica para você mesmo por que seu trabalho é importante. Então isso aí já é a sua justificativa, tá? O canal do YouTube é TCC Academy, né? TCC Academy, se escreve. Tem aqui no link do meu Instagram, tá? Lá na descrição, clica no link azul e tem lá canal do YouTube. Inclusive, na próxima semana eu vou fazer uma aula ao vivo, tá? Então vai ser numa plataforma, não vai ser aqui pela live do Instagram não, tá? Então vou fazer uma aula ao vivo por uma plataforma onde os alunos podem interagir também e eu vou trazer para vocês
algumas informações sobre como elaborar o TCC, se dedicando apenas 2 horas por semana, tá? Vou trazer dicas e vou trazer essa metodologia minha para vocês. Então, dedicando apenas 2 horas por semana para você ter aí o seu TCC pronto. Quem quiser se inscrever na aula, entra no link do meu perfil aqui do Instagram, o link azul, e tem lá aula ao vivo, tá? Então clica e se inscreve para receber o e-mail com o link lá da plataforma. Paulo falou aqui, né, é importante que as instituições de ensino colocassem uma cadeira de metodologia de pesquisa 2 no final da graduação. Eu também já comentei bastante sobre isso, né? Inclusive nas discussões lá na instituição que eu ensino, né? Para quem não sabe, eu sou professora da Rede Federal. E aí, eu também acho, porque na maioria das vezes a metodologia, a cadeira, né? A disciplina de metodologia científica ou de metodologia da pesquisa, ela é dada logo no início da graduação, logo no início do curso. E lá no final, quando o aluno precisa, ele não tem tanto esse suporte, né? Deixa eu ver. Qual a média de tempo para fazer um TCC? Depende, se você se dedicar mais dias, né? Então você consegue fazer mais rápido, tá? Tem gente que consegue fazer em 40 dias, 45 dias, se estiver muito apressado, né? Com o prazo muito apertado. É importante que quanto antes você começar, você vai ter mais tempo para se organizar e aí não ficar precisando perder a semana inteira se dedicando só ao trabalho, só ao seu TCC, né? Deixando de fazer outras coisas importantes, como se socializar, né? Descansar também. Então, muitas vezes a gente deixa para o final e aí acaba tendo que dedicar muitas horas para o projeto por semana, certo? Quantas páginas deve ter um TCC? Não existe regra de número de páginas, mas um TCC com no mínimo, assim, não é uma regra, tá? É uma recomendação, uma sugestão, no mínimo aí 35, 40 páginas no mínimo, tá? Para não ficar um TCC muito pobre, que a gente chama um referencial teórico muito pobre, é aquilo que você não explorou muito o tema, né? Você só pincelou, só fez por cima, assim. Então, é importante você atentar para isso, tá? Então, uma página no mínimo na introdução, 1 ou 2 é suficiente, tá? Objetivos, uma página só. Que mais? Referencial teórico, entre 10 e 15 páginas. Metodologia, você pode fazer aí 2 páginas, 3 páginas. Resultados e discussões, 5 páginas mais ou menos, tá? Então, vai mais ou menos nessa linha aí. Artigo em outro idioma usado como referência. Devemos traduzir o texto ou manter o idioma original nas citações? Boa pergunta. Se você vai fazer uma citação indireta, você pode traduzir, tá? Se o seu trabalho é em língua portuguesa, não tem pra que você colocar um monte de citação em inglês lá no seu trabalho. Por quê? Quando a gente faz um trabalho, a gente tem que se importar com o leitor, tá? Com as pessoas que vão receber aquele trabalho quando ele for publicado. Então, já imaginou, teu trabalho é publicado em português, quando eu abro, tem um monte de citação lá em inglês. Se o teu leitor, ele não domina a língua inglesa, então o que ele vai fazer? Já não vai mais se interessar sobre aquele trabalho, né? E aí teu trabalho não vai ser tão relevante assim, tá? Lá no Google Acadêmico tem a relevância dos trabalhos, né, que foram publicados. Isso quer dizer, quantas vezes aquele trabalho foi citado por outras pessoas. Então, quanto mais citado o trabalho, maior a relevância dele. Quer dizer que aquele trabalho foi bem desenvolvido, tem muita gente citando ele, tá? Então, é importante você seguir algumas recomendações na elaboração do seu TCC para ele não perder a relevância. E essa questão do idioma é uma. Então, você pegou um conceito lá em inglês, você vai traduzir ele com as suas palavras, o seu entendimento, e aí você faz a citação indireta, né? Sempre informando o autor de onde tirou aquela citação, e aí pode realizar sem nenhum problema, certo? Citação de fala de pessoas de documentário. Tem alguma regra específica? É citação do referencial teórico. Em relação à citação, é importante você usar fontes
confiáveis, tá? Então, dependendo de onde foi publicado esse documentário, né? Se é uma rede científica, realmente, se foi um documentário de televisão, alguma coisa assim, é importante você evitar a utilização dele e aí buscar essa informação que foi passada no documentário em uma fonte mais científica, certo? Então pode usar, não é proibido, mas é importante que você veja sempre a relevância dessa citação, se ela realmente é científica, essa informação, ou se ela é uma informação mais abrangente, tá? Então pode citar, no caso, se for uma fala, né, você tem que verificar lá na regra da ABNT, tem exemplos de citação para cada tipo de publicação. Então, se é um artigo, se é um livro, se é, que mais? Um documentário, certo? Então lá vai ter como você vai referenciar, e se é um filme, então tudo isso, mas desde que tenha a base científica. Deixa eu ver mais aqui. Tenho dificuldade para desenvolver o título, a gente falou que não pegou, passa um pouquinho antes. Quais os tópicos que não podem faltar no sumário? Então, existe no TCC, né, na elaboração da monografia, existe o que a gente chama de elementos obrigatórios e opcionais, né? Existem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. No sumário, todos os elementos que a gente chama de textuais são obrigatórios, tá? Os opcionais, se você colocar, você deve colocar no sumário. Então, por exemplo, agradecimento. Agradecimento é um elemento opcional, ele não vem no sumário porque ele tá antes, tá? Então, tudo que vier do sumário, aqui minha bateria tá quase acabando, já vamos encerrar. Então, tudo que vier do sumário pra frente, você tem que colocar, tá? Então, introdução, lista de tabelas, de gráficos, tudo isso, se você colocar, você tem que colocar lá no sumário, tá bom? Diferença de TCC e monografia. Na verdade, a monografia é um tipo de trabalho de conclusão de curso. O TCC é a sigla para trabalho de conclusão de curso. É todo o trabalho que a sua instituição de ensino exige como obrigatório para você concluir o curso. Então, pode ser uma monografia, pode ser um artigo científico, pode ser um projeto, pode ser, o pessoal da área de informática, pode ser um programa, um aplicativo. Pode ser várias coisas, tá? Não necessariamente só a monografia. A monografia é um tipo de TCC. Então, como é, Catiúcia? Na aula, você pode ensinar como fazer a referência de citação direta, que você falou. Então, o plano da aula já está bem formulado, tá? Eu vou ver o que é que dá para encaixar ainda. Também vai ser 1 hora de aula, a gente não consegue muito tempo por conta da plataforma também, tá? Mas vai ser bem legal. Espero vocês lá, certo? Não esqueçam, entrem no link lá no meu perfil, o link azul, clica lá, se inscreve na aula. Também tem o link do canal do YouTube. Vão lá assistir alguns vídeos que vai abrir aí, com certeza, com mais ideias para vocês, tá bom, gente? Obrigada pela participação aqui nessa live, né, despretensiosa, não estava marcada, simplesmente eu recebi muita mensagem no direct e resolvi vir aqui conversar com vocês. Obrigada a todo mundo que ficou até o final, tá? É muito bom conversar com vocês, é muito bom o feedback de vocês, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar cada um de vocês, tá? Nem sempre eu consigo responder a todos, mas eu me esforço ao máximo para responder ao máximo de pessoas. Lá no direct também, às vezes eu demoro um pouquinho, porque é muita mensagem, tá? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e aproveitem agora as dicas e já comecem a colocar em prática, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Vou deixar a live salva, tá? Beijo.